Para começar esse vídeo, antes de eu falar sobre o assunto e desenvolver, eu separei uma leitura que se encontra em Lucas 8, né, Lucas capítulo 8, versículo do 4 ao 15, que é uma leitura muito importante para esse vídeo e que me inspirou a fazer esse vídeo, na verdade. E existem muitas reflexões acerca dessa parte, né, da Bíblia. Eu queria ler um pouco antes de começar o vídeo, de começar a reflexão, porque ela vai ser a base sólida do meu vídeo, né? E capítulo 8 de Lucas, versículo 4, começa bem assim. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, e ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E logo após Jesus ter falado essa parábola, ele explica ela, né, aos discípulos, a partir do versículo 9. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Guarda esse versículo 11, porque ele vai ser muito importante. Eu vou trabalhar muito sobre ele. No 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vêm e a seguir o diabo lhe arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, basicamente, esse versículo 11, né, que fala que o sentido da parábola é a semente, é a palavra de Deus, ele basicamente gira em torno do tema desse vídeo, né? Então, sobre esse vídeo, eu queria mostrar para vocês como nós devemos plantar essa semente. Assim como é descrito no versículo 15, né? Que é que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aqui mostra que nós devemos ter perseverança ao ouvir a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E nós temos que reter-la em nosso coração, nós temos que plantar essa semente em nossos corações, regá-la, cuidar dela e não mexer nela. Porque uma semente, ela cresce quando ela recebe a luz, quando ela é regada e quando a gente não fica tirando ela para fora e colocando para fora o tempo todo. E é um significado muito espiritual atrás por isso, porque a luz é Deus. Regar ela é a constância na palavra, é ler a Bíblia, nos alimentarmos com as coisas de Deus. E não mexer nela é confiar e testificar da promessa. O Senhor nos prometeu que nós seríamos perdoados, curados e renovados, então nós devemos crer nisso. Não abrir mão quando a primeira tentação vier. Não abrir mão disso quando os tempos estiverem difíceis, porque Deus, ele não promete que a vida vai ser um morango, que a vida vai ser fácil, né? Mas promete dificuldades. Porém, ele diz que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E então nós devemos crer nessa palavra, confiar em Deus, regá-la. Porque muitas vezes nós plantamos sementes boas e sementes ruins. Nós plantamos, né, sementes ruins, costumes ruins, hábitos péssimos, traumas, vícios, pecados. E nós vemos que essas sementes ruins, elas vão dar frutos horríveis lá na frente. Enquanto plantamos sementes boas, que são para o agrado de Deus, né, nós podemos dizer que ler a Bíblia, orar com mais constância, participar mais da igreja, ter influências melhores, né, não más influências, isso mostra que nós estamos plantando, né, nós estamos regando da maneira correta, porque nós somos aquilo que nós alimentamos. Se eu me alimento com hinos, se eu me alimento com a palavra de Deus, com exortações, com meditações, né, com louvor e adoração a Deus, os frutos que eu vou colher disso são coisas que vêm de Deus.
né? Eu vou me tornar uma pessoa consequente melhor. Eu vou me tornar uma pessoa que ama e louva a Deus acima de tudo, que respeita a todos, que ama aos outros, porque este é o mandamento principal de Deus. Amar a Deus primeiro, depois amar aos outros, né? E se eu planto sementes ruins, eu vou virar uma pessoa ruim, eu vou virar uma pessoa egoísta, arrogante, que não admite os seus próprios erros, que vive cego, que vive nu, né? E a Bíblia é muito clara nisso, né? Do quanto é importante nós perseverarmos, porque tempos difíceis sempre vão existir. Tempos onde nós vamos querer desistir, tempos onde nós vamos pensar que nós somos incapazes, que nós não conseguimos. E é muito difícil, sinceramente é muito difícil, porém a perseverança, assim como dito no versículo 15, é muito importante para que nós podemos não cometer os mesmos erros que as pessoas do 12, do 13 e do 14 cometeram, né? Daí de novo que no 12 fala que caiu no beira do caminho são os que a ouviram e o diabo arrebata-lhes, né? A 13 fala sobre aquelas pessoas que começam a orar, recebem com alegria, porém, na primeira provação, não criam uma base forte, né? Não criam um sustento forte. Só uma alegria constante e depois volta ao pecado novamente. E no 14, diz que foram focados, né? Foram sufocados com os cuidados, riquezas, né? Com as coisas deste mundo, e não deixaram que a palavra de Deus se importasse mais do que essas coisas deste mundo. Ficaram tão presos nas coisas deste mundo que deixaram que a palavra fosse por causa disso. Então, nós devemos plantar essa semente assim como é descrito no versículo 15. A Bíblia é muito clara na parte de que Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão de dar-lhe um filho com Sara, né? E ele cumpriu essa promessa. Ele cumpriu as promessas que ele faz a Noé, cumpriu a promessa de que iria, se ouvir sua palavra e construir sua arca, ele iria salvar ele e a sua família. Cumpriu a promessa também a todos aqueles que estavam no caminho, né, a Israel, a Jerusalém, na terra prometida, né, na Canaã. E com Josué, com todos aqueles que ele tem feito promessas, ele cumpre, né? Muitas vezes não é da forma que nós pensamos que ele vai cumprir, sabe? Eu quero ser uma pessoa melhor. Ele não vai te dar dinheiro, ele não vai te dar coisas deste mundo, mas ele vai te ensinar a ter virtude, a antes, né, de ter coisas grandes, colocar as coisas pequenas em você. Porque Deus, ele não é um Deus, óbvio também, que ele faz coisas grandes, né, de grandes obras. Sim, ele faz isso, né? Por exemplo, do dilúvio, por exemplo, dos milagres, né? Porém, ele é um Deus da simplicidade, né? Ele não foi entendido e não foi compreendido pelos sábios da época dele, quando eu digo quando ele estava manifestado em Jesus. Ele não foi compreendido, né, pelos fariseus, mas pessoas pobres, né? Pessoas que são consideradas podres neste mundo, como a mulher de Samaria, como o cego, né? São pessoas que estavam vivendo em condições precárias da sua vida, e eles ouviram a palavra e tiveram a sua semente despertada, porque Deus, ele é um Deus de simplicidade. Deus não age tão somente no grande, mas age no simples. Noé, né, uma pequena pessoa daquela época, um erudito, né? Nós provavelmente olhássemos para uma pessoa de Noé, igual Noé era naquela época, nós iríamos estranhar, né? Porém, Noé era pequeno, porém Deus usou Noé. Ele usa os pequenos deste mundo. Ele usa aquelas pessoas que muitas vezes nós nem acreditamos, sabe? Porque nós pensamos, nossa, que pessoa afastada, né? Elias e Eliseu, por exemplo, eram pessoas que eram considerados velhos, eruditos, e Deus usou, né? Deus lhe usaram. Então, assim, a gente mostra que a gente tem que ter nesse coração uma fé forte, firmada na palavra de Deus, que possa fazer com que a gente acredite, com que a gente suporte com amor e esperança e tenha essa fé, porque Deus é um Deus de palavra. Deus cumpre com a sua palavra, e Ele vai cumprir com as promessas que Ele tem feito a nós, a mim, a você, a todos nós. Então nós devemos ter essa fé, essa fé enorme. E plantar essa semente, né? Regar essa semente é plantar essa fé, confiando na palavra de Deus, crendo na sua palavra, sendo obediente até primeira palavra de Gênesis até a última palavra de Apocalipse, né? Então nós devemos crer nessa palavra, meditar nas coisas de Deus e confiar em sua palavra e crer de
todo o coração, porque Ele é um Deus cumpridor de promessas. E também, quando a gente acontece alguma coisa que não é da nossa vontade, quando a gente pede para que a vontade de Deus seja feita e coisas estranhas acontecem, nós ficamos tristes, decepcionados. Porém, nós temos que lembrar sempre que Deus, Ele tem um olhar muito acima de nós. Ele vê coisas que nós, com nossos olhos mundanos, não vemos. Talvez uma amizade que Deus tirou de sua vida ia ser prejudicial. Era uma má influência, era uma pessoa que não iria lhe agregar em nada. Talvez algo que você gostava tanto de sua vida saiu, pessoas, né? Ainda mais relacionamento amoroso também acontece muito. E nós percebemos e ficamos mal porque pensamos, nossa Deus, você fez isso conosco, você nos tirou algo tão importante. Mas a gente tem que lembrar que Deus, Ele vê coisas além do nosso olhar. Nossos olhos são falhos, porém o olhar de Deus é infinito. O Senhor sabe o que Ele faz. Ele não faz nada por acaso. E toda vez que acontece algo de ruim em nossas vidas, nós não temos que levar isso como tristeza, como algo que, sabe, nos desampara, como algo que nos desanima. Não. Nós temos que olhar isso como uma forma de ver que Deus está agindo sobre a nossa vida, de que Ele está disposto a nos mudar e disposto a nos sarar. Então é muito importante que nós podemos pegar esse momento de tristeza, de perdas, de dores, de luta e transformar isso em fortificação. Deus, Ele nos fortifica na nossa fraqueza. Paulo diz que quando Ele é fraco, Ele é forte, porque Ele não é nada, nós não somos nada, nós não somos nada, né? Nós somos seres que viemos do pó e ao pó tornaremos, né? Porém, o que vive é o Espírito Santo que está em nós, é a nossa alma. Então, nós temos que entender que não devemos alimentar com as coisas deste mundo. Não adianta você ser a pessoa mais amada deste mundo, porque um dia tudo isso vai acabar. Deus é claro nisso. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, assim como a terra no tempo de Noé foi destruída, isso um dia vai acabar. Isso é uma promessa que o Senhor fez e o Senhor não falha. Então nós não devemos colecionar tesouros nessa terra, mas no céu. Então confiar em Deus, né? Crer na palavra e deixar com que essa semente plante em nosso coração é muito importante para que isso se cumpra na vida nossa. Bem, a conclusão que fica é que nós devemos plantar essa semente todos os dias em nosso coração. Na verdade, plantar ela, perdão, e regar ela, né? Alimentá-la, estruturá-la, fazer com que ela tenha uma raiz firme e forte, para que quando ela crescer, ela se torne uma árvore com bons frutos. E quais frutos são esses? Bondade, paz, longanimidade, todos aqueles frutos, né, do Espírito que o Senhor fala, que Paulo fala em uma das cartas, né? Então, nós devemos cultivar isso, na verdade, plantar isso para que nós possamos ter uma boa colheita. E é uma fase sobre mim, né? Agora, eu tinha dado uma parada de fazer esses vídeos por causa de não estar em um momento muito bom, né? Porém, eu percebo que, estando em um momento muito bom ou não, o mandamento do Senhor é espalhar esse evangelho. E esses vídeos, tanto como eles ajudam a você que está escutando, eles me ajudam, né? E eu preciso crer também na palavra e da mesma forma, né? Todos nós somos suscetíveis a erros. Mesmo que eu tenha me sentido um pouco triste, eu decidi fazer esse vídeo, né? Não por mim, porque, sinceramente, eu não tenho essa bondade toda. Eu não tenho, sabe, essa sabedoria toda, mas isso vem de Deus, para espalhar a palavra por Ele, né? E é muito bom poder voltar a fazer esses vídeos, né? Fiquei um bom tempo sem fazer, mas volto com esse tema, de que se você está perdido, se você está triste, se você se sente desamparado, você sabe para onde você tem que ir. Você sabe o que você tem que fazer. Basta você fazer, sabe? E Deus, Ele não vai se decepcionar quando você voltar. Mas Ele vai te corrigir. E vai ser difícil. Sinceramente, não vai ser fácil, sabe? Ter que se livrar de tudo isso. Ter que se livrar das coisas deste mundo, porém, vai por mim. Deus tem uma recompensa para nós todos. E essa recompensa vale mais que tudo. Então, realmente, vivam a vida para Deus, vivam a vida, entregue sua vida a Jesus, que você vai ver o quão bom vai ser essa decisão. Tanto aqui,
nessa terra, não principalmente, mas no céu. Entenda que sua vida, que a sua alma, que o seu Espírito Santo vale mais que tudo. Porque as coisas deste mundo todas morrem. O ouro e a prata corroem, né? As traças, elas acabam com as vestes, né? Porém, a palavra de Deus é imortal. E a palavra de Deus é semente. Então, vamos plantar essa semente juntos, para que nós podemos colher a palavra de Deus em nossos corações e em nossas vidas. Fique com Deus. Espero que você tenha recebido essa mensagem. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e que o nome de Deus sempre seja louvado para todos sempre. Amém.